Boa noite, graça e paz. Quero pedir para você ficar de pé, para a gente adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos derramar nosso coração aos pés do nosso Pai. Acalma seu coração, deixe todas as preocupações, todos os problemas lá fora. Coloque seu coração agora na palavra do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, te louvando e te adorando, Senhor. Que privilégio poder estar em Tua presença, poder te amar, poder engrandecer o Teu nome. Abra os nossos corações para que nós possamos sentir a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és Jesus, nome sobre todo nome, Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim.
início e fim. Tudo pra mim, tu és. Tu és. És o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Tu és o Senhor a quem cremos a salvação. Tu és tudo para mim, Tu és tudo para nós, Senhor. Te adoramos o Teu santo nome, bendizemos a Ti. Tu és aquele que nos sara, que nos cura. Tu és aquele que perdoa os pecados. Tu és o Senhor que nos purifica de todo pecado pelo sangue de Jesus. Tu és aquele que abriu o caminho para hoje termos livre acesso a Deus, o Pai. Tu és o Senhor, o Alfa e o Ômega. Te adoramos e bendizemos a Ti, Senhor. Declaramos que este culto é centralizado na pessoa de Jesus, e que o Espírito Santo és bem-vindo aqui, e submetemos totalmente a liderança do Espírito Santo neste lugar. Que assim seja, e quem crê diz amém. Louve ao Senhor com suas palmas, glorifica o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. A graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos, amém. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Você que é o nosso convidado, que alegria recebê-los aqui conosco nessa noite. Queremos pedir para que você, no encerramento da reunião deste culto, possa dirigir-se lá no fundo do balcão de informação para receber um presente que nós gostaríamos de dar a você como um sinal do nosso carinho e também da nossa gratidão. Volte sempre em nome de Jesus. Primeiro dia do mês, primeiro dia na casa do Pai, para adorar a Ele, isso é bom demais, não é verdade, meus irmãos? Quero passar para vocês algumas agendas que temos em vista por esses dias. Primeiramente, eu quero convidar você para tomar um café conosco nessa quarta-feira. Aliás, não somente nessa quarta-feira, todas as quartas-feiras, nós temos um delicioso café da manhã, café da comunhão. O melhor da terra está ali, irmãos. 7 horas, no entanto, chegue um pouquinho mais cedo, pelo menos meia hora, para termos um tempo aqui de oração. Amém, meus irmãos? Vai ser bom demais. Quinta-feira, a rede Fruto Maduro já está sendo preparado, organizado para receber você que se identifica nessa rede. 60 mais é o público-alvo que nós queremos estar pastoreando através dessa rede, através de uma coordenação, de uma equipe, uma liderança de servos, que eu tenho certeza será uma bênção para a sua vida essa quinta-feira às 14 horas. Neste sábado, meus irmãos, nós teremos uma tarde tão especial da Hope Kids, né? Está acontecendo essa célula para crianças de 9 a 11 anos. Pedimos a cooperação dos pais para que possa simplesmente fazer as inscrições do seu filho ou da sua filha e também dos amigos dos seus filhos que serão convidados, tá bom? Será uma tarde muito abençoada, como tem sido nesses dias, este encontro tão especial, das 16 horas até as 18 horas. E domingo, com a graça do Pai, nós iremos começar dias celebrativos em prol do aniversário da nossa amada igreja, 91 anos. Teremos estes homens de Deus aqui pregando. Eu sei que você não vai ter preferência de estar vindo tal dia por causa de um pastor ou do pregador. Você vai vir com a graça do Senhor todos os dias, independente de quem vai pregar, porque a palavra de Deus será pregada, e você virá aqui para juntos glorificar o nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, diante dessa convicção, que eu sei que você entendeu o recado, eu vou dizer para vocês, domingo nós teremos aqui o pastor Silas Barbosa pregando pela manhã e à noite.
Segunda-feira o pastor Denis estará pregando e terça-feira pastor Pedro Leal. Dias maravilhosos para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus preciosos irmãos? Como não fazer parte de uma comunidade como essa? Por isso que eu quero convidar você que deseja se tornar membro dessa amada igreja, a fazer a sua inscrição a partir de hoje, e no decorrer do mês de setembro, nós estaremos abertos às inscrições para você fazer o curso de membros. No decorrer do curso você vai fazer, mesmo que tenha talvez alguma dúvida agora, o curso é para isso, é para esclarecer, e no decorrer do curso você vai ter muito mais tranquilidade para tomar a sua decisão. Mas te encorajamos a fazer isso. Tenho certeza você vai tomar uma decisão certa ao dar esse passo de fé em nome de Jesus. E a igreja vai orar pela sua vida, amém? Amém, glórias a Deus. Vamos de pé, por favor, meus irmãos. Nessa oportunidade nós iremos continuar adorando ao Senhor, isso agora com o louvor financeiro. E nessa oportunidade nós também teremos as crianças trazendo aqui a sua oferta no cofrinho missionário. Como é bom ensinar as crianças desde cedo o caminho que deve andar, e principalmente os princípios, os valores da palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, neste momento. Senhor, seja exaltado o teu nome para todos sempre. Queremos neste momento, Pai, te louvar através do louvor financeiro, seja através dos dízimos, das ofertas, do cofrinho missionário. Nós desejamos de todo o coração, Senhor, te adorar. Queremos de todo o coração, Pai, ser apenas mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis e leais com aquilo que o Senhor tem nos dado, pois queremos, Senhor, devolver com gratidão e frutos para a glória do teu santo nome. É nossa oração a ti no nome de Jesus. Amém, Senhor. Era chegado ao reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizes que tu és um profeta, um agitador qualquer? Cativos, era chegado ao reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizes que tu és um profeta, um agitador qualquer?
exaltamos o seu nome, Jesus. Senhor, como tu és incrível, Deus. Como o Senhor é maravilhoso. Aí no seu lugar, fale para Deus palavras de gratidão, palavras de amor. Declare a Ele como Ele é lindo. Quando as lutas vêm, nós corremos para Ele, nós abraçamos a Ele. Obrigado, Consolador. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou. Mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor
Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Somos lembrados, Senhor, das Suas promessas. Somos lembrados que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, buscar o Teu povo. Nessa noite, ao participarmos, celebrarmos a ceia do Senhor, somos lembrados disso. Somos lembrados ao cultuar o Teu santo nome e ao ouvirmos o som da Tua voz, que sejamos moldados, meu Senhor. Nós clamamos e declaramos, doce Espírito de Deus, continue com a Tua autoridade neste lugar, fluindo, ministrando a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Que o Teu nome seja santificado neste lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Louve o Senhor com suas palmas, igreja. Glórias a Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos queridos. Obrigado, irmãos, céu de louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, por nos conectar neste ambiente de adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus é bom o tempo todo, amém, meus irmãos? Como é bom estar diante de um povo sedento pela palavra de Deus, amém? Amém. Aleluia. E por você estar tão sedento pela palavra de Deus, eu creio que você vai ficar com seu coração cativo o tempo todo à presença do Senhor. Amém, meus queridos? Nós estamos sendo tão abençoados quando entendemos uma revelação de Deus. Somos abençoados ao ouvirmos a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia nessa hora em Romanos, no capítulo 15. Que o Senhor tem uma palavra direcionada ao seu coração. Romanos capítulo 15, daqui a pouco nós iremos também projetar o texto. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, meus queridos. Romanos capítulo 15. Nós iremos iniciar a leitura no primeiro versículo. Meus irmãos, o que realmente nos faz diferente como um povo de Deus? O que nos faz diferente ao ponto que as pessoas percebam que algo há diferente em nossas vidas? Porque a verdade é, todo aquele que serve a Deus, serve ao Senhor, ele tem alguma coisa diferente. Primeiro, ele não é melhor do que os outros. Aquele que serve a Deus não é melhor do que aqueles que não servem a Deus. Aquele que é fiel ao Senhor, ele não é melhor comparando com aqueles que são infiéis a Deus. No entanto, uma coisa que vale afirmar que é diferente. Amém, meus irmãos? Não é melhor, mas é diferente. É um povo diferente. Talvez você veio estar aqui nessa noite, ou já há um tempo sua caminhada de fé, porque alguém chamou sua atenção. Algo diferente que estava sobre a vida dela, que cativou você. É exatamente isso que a minha alma anseia. É um povo diferente, sem dúvida, que serve a Deus. Antigamente dizia-se, é o povo do livro da capa preta. Quem lembra dessa? É, muita gente, tá? Não é poucos não. Aquele povo do livro da capa preta, hoje já não fala mais isso porque, né, são várias capas do livro hoje, né, e personalizadas e por aí vai. Mas continua sendo um povo de Deus, e o povo de Deus não é somente aqueles que aos domingos estão professando a sua fé ao reunir, como nós estamos aqui reunidos. Mas eu creio que o povo de Deus é um povo diferente. E a melhor maneira de perceber a diferença que há neste povo, só há uma palavra para perceber a diferença principal neste povo. Qual é? Relacionamento. O relacionamento daqueles que servem a Deus é bem diferente. É um relacionamento respeitável. É um relacionamento movido de amor, de compaixão, de misericórdia, sem interesse. É um relacionamento movido por verdade, por misericórdia. Você está pronto para servir quem você não conhece, socorrer quem você não conhece, ser sensível ao sofrimento alheio, ainda que você
não tenha uma conexão com a história dela, mas é um povo que se percebe a diferença nos seus relacionamentos. E é claro, quando falamos nossa caminhada como igreja, eu creio que faz diferença nós como sermos uma igreja, de fato é o nosso relacionamento, meus irmãos. E por isso nós temos que entender um mandamento recíproco nessa noite, um mandamento este, que nós temos muita dificuldade de colocá-lo em prática, por conta de algumas divergências. E qual é o mandamento recíproco, que a palavra do Senhor nos ensina tanto? Eu acredito que você vai ser muito ministrado essa noite, como meu coração tem sido também, sobre agradar uns aos outros. A palavra nos ensina sobre isso, é um mandamento recíproco, de agradar uns aos outros, a necessidade de agradar uns aos outros. Mas como devemos agradar uns aos outros? Agradar e simplesmente por agradar? Se você olhar no capítulo 14, este assunto, capítulo 15, é uma continuidade, porque o apóstolo Paulo, ele está pastoreando devidamente algumas divergências. Se você olhar no versículo 1, vai dizer o seguinte: acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. A verdade é, irmãos, que nós podemos ter divergência, o que pode afetar um relacionamento abençoador de um povo de Deus, e se afetar um relacionamento saudável, à luz da palavra de Deus, qual é a diferença deste povo? Se não um relacionamento que é o seu ponto forte, a principal razão que faz ser um povo diferente, sendo que é o relacionamento. E nós temos que compreender, meus irmãos, este princípio, é um princípio da palavra de Deus sobre agradar uns aos outros. E diz que a necessidade de acolher uns aos outros, não para discutir opiniões. E por que causa divergências de opiniões? Se não, pelo único motivo. Qual o motivo que leva a ter divergências de opiniões? Quando agimos com base em nosso próprio entendimento. Nada destrói uma comunidade de fé quando cada um tem o seu próprio entendimento. Que casal desfruta de uma comunhão abençoadora se cada um tem o seu próprio entendimento e logo divisões por conta de opiniões diferentes? Se não converter o coração um ao outro, se não convertermos nosso coração, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus, é perigoso cairmos neste engano terrível de cada um ter sua própria opinião. E o pior, meus irmãos, é nós afirmarmos opiniões como se de fato fosse sustentado pela palavra de Deus. As nossas opiniões, elas precisam ser filtradas ou examinadas à luz da palavra de Deus, do contrário não é confiável. Nem mesmo eu acreditar nisso, muito menos compartilhar com os outros a minha opinião. Ou seja, diante da palavra de Deus, pouco importa a nossa opinião, meus irmãos. O que diz a palavra de Deus é isso, ponto final. Amém, meus irmãos? Agora, opiniões podem causar divergência, mas quando temos compreensão do fundamento da palavra de Deus, isso realmente nos torna unidos em Cristo. Vamos ler, meus irmãos, este capítulo, ao entendermos que o apóstolo Paulo estava abordando este assunto sobre a tolerância com os fracos na fé, e ele fala sobre a importância de agradar ao próximo, a partir do capítulo 15. Assim diz o texto sagrado: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda
o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O que traz uma pergunta, quando falamos da importância de agradar uns aos outros, eu quero responder, antes eu quero provocar algumas perguntas, porque o texto vai responder para mim e para você. A primeira pergunta que nos traz olhar para a palavra e encontrarmos uma resposta: por que devemos agradar uns aos outros? Por que devemos agradar uns aos outros? Simplesmente, meus irmãos, não precisa de agradar uns aos outros, porque o verdadeiro amor cristão, o amor de Cristo que está em nós, não é egoísta. Você pode conferir no primeiro versículo, olha só o que está escrito: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. O apóstolo Paulo está se referindo aqui à maturidade daquelas pessoas que já estão avançadas na sua compreensão sobre a vida, a compreensão sobre a sua fé, e traz sobre essas pessoas a responsabilidade de encorajar, de suportar, dar suporte, encorajar, de ajudar o crescimento delas, de cuidar delas, de ter paciência com elas. E a importância destes que precisam se posicionar para ajudar estes, é uma necessidade também, meus irmãos, do verdadeiro amor. Porque o amor cristão, o amor de Cristo, não é um amor egoísta. A necessidade de agradar uns aos outros, porque não é uma forma de dizer: eu não sou egoísta, eu não estou pensando só em mim, eu estou também preocupado com o bem-estar dos meus irmãos, eu estou também preocupado com o crescimento espiritual também do meu irmão, eu estou preocupado também com saber como está a saúde espiritual das pessoas. Me importa, toda aquela pessoa que está amadurecendo na fé, ela vai perceber se ela está amadurecendo quando ela passa a se importar mais com as pessoas, quando ela deixa de ficar olhando só para si e olha também para os outros no sentido de cuidado, de amor, de intercessão. Logo ela deixa de ficar só pedindo oração por ela quer dispor para orar por aquelas pessoas também que necessitam, assim como um dia ela necessitou. Ou seja, todas as pessoas que se dispõem a fazer alguma coisa é porque ela reconhece que alguém um dia fizeram por ela, alguém o ajudou, o abençoou, ou ela compreendeu pela palavra que isso é com ela. A necessidade de agradar uns aos outros, meus irmãos, tem a ver de nós confrontarmos o egoísmo. Porque afinal de contas, como vai ter bom relacionamento ou saudável se o egoísmo predominar? Que família partilha de um tempo ou de um lar abençoador se é um egoísmo terrível? Que casamento prospera, meus irmãos, se o egoísmo controlar o coração da esposa ou o coração do marido? Como vai prevalecer se não abrir mão do egoísmo? Não combina o egoísmo com o cristão. O cristão é aquele movido pela presença de Cristo, pelo amor de Cristo. É alguém que percebe uma necessidade e se dispõe para ao menos cooperar de alguma forma, contribuir. Não é alguém que passa de largo, fazer de conta que não é comigo, não tem nada a ver comigo. Não devemos, meus irmãos, simplesmente ficar retendo para nós daquilo que é tão abençoador, sendo que isso tem poder também de abençoar outras pessoas, assim como tem nos abençoado. A necessidade de agradar uns aos outros é simplesmente por não sermos egoístas. Da necessidade de agradar uns aos outros, porque olha, eu não estou pensando só em mim, eu quero também compartilhar, eu quero também ajudar, eu quero, assim como fui ajudado e preciso ser ajudado, mas eu quero me dispor também a ajudar, servir uns aos outros. Amém, meus irmãos? Por que devemos agradar uns aos outros? Porque o verdadeiro amor realmente não combina com egoísmo, não combina ser egoísta, meus irmãos. A outra pergunta que nos traz, e o próprio texto nos responde, quando pensamos
quando devemos agradar uns aos outros? Quando devemos agradar uns aos outros? Já entendemos o porquê que devemos agradar uns aos outros, tem a ver em questão do egoísmo, de não sermos egoístas. Mas, onde está aqui na palavra que nos ensina em que momento que devemos agradar uns aos outros? É tão importante compreender isso, irmãos meus, porque muitas pessoas estão reféns emocionalmente. Elas estão reféns de uma maneira que não consegue dizer não. Ela não consegue se posicionar, porque, mas eu vou desagradar a pessoa. Eu vou desagradar. Eu conheço ela há tanto tempo, ou estou conhecendo ela agora. Eu vou desagradar ela. E o que a palavra de Deus diz? Este é o entendimento que devemos ter, meus irmãos, pela palavra de Deus, para sermos libertos também dessa prisão emocional, em que muitos se encontram uma necessidade de ter aceitação. E a necessidade de ter aceitação, ela faz tudo o que for possível para ter aprovação. A necessidade de aceitação faz com que ela faça de tudo, ela submeta o que for preciso, mesmo que ela está sendo contrariada internamente. Dentro dela, assim, estou mal fazer isso, mas eu não consigo dizer não. Eu não consigo dizer não. Como devemos agir para agradar os outros? Em que momento devemos agir, irmãos? Somente com uma condição, e que a Bíblia responde, visando a edificação. Só o versículo 2, irmãos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Somente naquilo que for bom para o que, irmãos? Edificação. Se isso for edificar, se isso vai abençoar, se isso vai cooperar para o crescimento dessa pessoa, esse é o meu posicionamento. Vai cooperar para o crescimento. Agora, a necessidade que muitas vezes nos encontramos de agradar as pessoas, isso é um problema muitas vezes conosco, é com você mesmo. Pelo fato de não conseguir dizer não. Porque há uma necessidade de aceitação, há uma necessidade de aprovação, isso faz a gente ficar refém. Dias atrás, uma pessoa, ela abriu o coração ao dizer, perguntei a ela sobre isso, por que você fez algo que você sabe que estava contra, que isso é um princípio, e você sabia disso, mesmo sendo errado, você fez, mesmo sabendo que isso desagrada a Deus. Ele falou assim, pastor, é que eu tenho um bom coração, eu não consigo dizer não para as pessoas, eu consigo desagradar as pessoas, tenho um coração bom, sabe? Na hora, meus irmãos, eu disse para ele assim, você tem um coração bom, ou na verdade você tem um problema de não saber dizer não? Logo ele desabou com lágrimas, disse, eu tenho um problema sério de dizer não. Quantas vezes eu me arrependo, me cobro, fico me consumindo depois, com raiva de mim mesmo, fico bravo comigo mesmo, por não ter coragem de dizer não. Isso é um problema emocional, irmãos. E só uma chave, e o versículo 2 aqui, para mim, eu vejo como uma chave que liberta pessoas dessa prisão, da necessidade de aprovação, da necessidade de ter o reconhecimento ou aceitação. A necessidade de ser aceito. Ela faz para ser aceito. Isso é uma realidade, irmãos, tão comum nos adolescentes, sim, que está ainda num processo de crescimento, de amadurecimento, mas também muitos jovens e adultos, que não foram instruídos, e hoje causam divergência dentro de casa, porque não conseguem dizer não, não há consentimento da esposa, não há consentimento do marido, não há concordância em partes. Por quê? Pelo fato de não saber dizer não. Isso traz problema para a gente, irmãos, mas é pecado. Olha só o que está dizendo, irmãos. Somente naquilo que for bom para edificação. O problema está, irmãos, que às vezes, quem muitas vezes chega a nós, ela acha que aquilo é bom para ela. Mas se você tem um entendimento, um discernimento da vontade de Deus, você sabe que isso não vai cooperar para o bem dela.
aquilo que foi bom. Lembra essa palavra? Alguém disse para Eva o seguinte: é claro, certamente você não vai morrer. Porque ela estava toda iludida ao ver que aquele fruto era bom, era agradável, desejável, era bom. Ela estava tão iludida, ao ponto que ela estava perdendo a compreensão da voz de Deus, que disse a ela não. Mas bastou alguém, e esse alguém sabemos quem é, o inimigo. Certamente você não vai morrer. Irmãos, quem está ansioso para pecar, ouve alguém dizer assim: não, mas não tem problema não, tudo bem, todo mundo peca, o importante é que vocês se amam, não tem problema não. Ouvir uma palavra como essa, irmãos, destrói. Ouvir uma palavra dessa destrói. Eu creio que o povo de Deus, que deseja realmente servir ao Senhor, irmãos, precisa assumir uma responsabilidade de ser bons conselheiros. Quem concorda com isso, diz amém. Ser bons conselheiros. Precisa orientar pela palavra de Deus, jamais cooperar naquilo que vai ser destrutivo na vida de uma pessoa, mesmo que você saiba, e o outro está na ignorância. Agora, guarde bem isso, meus irmãos. Tudo que nós devemos agir é visando a edificação, porque aquilo que não edifica, destrói. O que não edifica, destrói. Destrói uma pessoa. Destrói famílias. Aquilo que não for para edificação, que não for para cooperar, para o crescimento, para o melhor, para o bem dela, segundo o padrão de Deus, destrói. E eu pergunto, você tem coragem e deseja destruir a história de pessoas? De forma alguma. Mas no dia a dia não percebemos que pela falta de posicionamento, de não falarmos aquilo que edifica, de não posicionarmos para a edificação das pessoas, estamos exatamente fazendo isso, destruindo a vida de pessoas. E às vezes não percebemos que este pecado é tão secreto, tão sutil, que se passa despercebido em nossos relacionamentos, meus irmãos. Guarde essa frase no seu coração. Ontem eu fui muito ministrado com essa frase. A pior maneira de manter uma pessoa no erro é o quê? É concordar com tudo que ela faz. A pior maneira de manter uma pessoa no erro é concordar, de ninguém contrariar, de ninguém sequer apontar o caminho, apontar a alternativa, a solução. A pior maneira de deixar os filhos na ignorância ou refém do pecado, irmãos, é os pais não falarem nada, é concordar com tudo que faz. A pior maneira de ver pessoas se perdendo, irmãos, é concordar, ou simplesmente nossa postura está demonstrando para ela que estamos concordando. Olha, meus irmãos, às vezes eu falo, mas a maioria das vezes o silêncio fala por mim. Olha, eu não estou de acordo e não vou nem falar uma palavra. Não uma palavra. Se eu não estou em concordância, espero que o silêncio fale muito do que palavras. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos, a pior maneira de manter uma pessoa no erro é concordar com tudo o que ela faz. Concordar. Com isso, ela não vai ter um choque de realidade. Ainda que você semeie a palavra, ainda que você aponte uma solução, ainda que você pregue um arrependimento, a palavra do Senhor, como nós cremos, jamais voltará vazia. E nós cremos que ela vai gerar frutos. Em algum momento essa pessoa vai se perceber, vai cair em si, porque a palavra do Senhor jamais voltará vazia, mas ela cumprirá o que ela designou. Ela cumprirá os seus desígnios. Não volta. Mas como serão despertados se não houver palavra? Como irão encontrar uma solução se não há quem pregue? Como irá se perceber que está no sono espiritual se não há quem desperte para acordar? Se não há quem cause um desconforto? Simplesmente, meus irmãos, com muito amor, olha, com muito amor a sua vida, mas
eu não concordo com o tipo de relacionamento. É a sua decisão, mas eu quero deixar bem claro que eu não concordo com isso, porque tenho certeza que pela palavra de Deus não aprova isso. Mas agora, diante do entendimento que você tem que Deus não se agrada e o seu estilo de vida, agora é a sua escolha. É a sua escolha. Agora, se é uma escolha diante do caminho de salvação, de vida, de perdão, de salvação, e a pessoa endurece o coração, continua no erro, logo, irmãos, é uma decisão dela, que temos que orar e clamar o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor. No entanto, enquanto ela está na cegueira, na ignorância, alguém precisa revelar a palavra. Uma palavra que possa levar ela a se despertar, compreender e dizer: olha, eu discordo. Opa, isso mexeu comigo. Quando realmente temos coragem em amor, meus irmãos, de demonstrar em amor, verdadeiramente o amor, o porquê nós não concordamos. Não concordamos. Essa prática destrutiva, isso não agrada o coração de Deus. Isso não tem a ver com o propósito de Deus na sua vida. Aponta para Cristo. Não foi exatamente esse propósito que Cristo nos deu a vida dele naquela cruz por nós. Não foi para vivermos assim, para viver para nós mesmos. Nós ouvimos, irmãos, certamente essa palavra algumas vezes: Jesus não agradou a todos. Aliás, eu faço ela uma forma de pergunta, eu sei da sua resposta. Jesus agradou a todos? Certeza que não? Algumas vezes nós ouvimos essa palavra quando alguém está decepcionado porque não foi reconhecido o seu esforço, o seu trabalho, a sua dedicação por todos. Se 99 aplaudiu e um disse: não gostei, aquela crítica parece que fala mais alto do que os elogios, sim ou não? E por quê? Que sensibilidade, irmãos, misericórdia. E aí ouvimos uma pessoa decepcionada, assim: mas tudo bem, né? A gente tenta agradar todo mundo, a gente tenta cuidar, a igreja é grande, mas nem todo mundo se agrada. Quanto mais gente, mais é desafio a gente chegar numa compreensão que todos concordam, que todos venham celebrar juntos. Alguns vão discordar, e por essa discórdia, por não compreender o propósito, vai para outra igreja, ou se decepcionam, porque ela tirou conclusões por si mesma. Aí dizemos: mas nem o próprio Senhor Jesus agradou todo mundo. É verdade, irmãos. Jesus, ele não agradou a todos. Sabe por quê? Jesus, ele não veio para agradar a todo mundo. Pasmem, aqueles que chamaram de mestre, não os discípulos, alguns o chamaram de mestre. No fim, quando Jesus se posicionou de não agradar a eles, no fim, sabe que Jesus foi titulado como um endemoniado. Sério, está na palavra. Até então, quando eles tinham uma intenção a respeito de Jesus: bom mestre, ô mestre. Mas quando o mestre cobra aliança e revela a religiosidade, a frieza, e chama para o arrependimento, o coração se fecha e diz: não, este não é o Filho de Deus, é um endemoniado. Em João capítulo 8, há uma passagem ali que Jesus, ele começa a pregar no templo, e no final de tudo, ele foi lançado para fora do templo, e tentaram apedrejá-lo ainda. Aí eu pergunto: Jesus veio para agradar as pessoas? A mensagem de Cristo era tão simpática ao ponto que todos ficaram maravilhados e dizendo: todos nós aqui concordamos, todos nós aqui amamos. Agradou todo mundo, todos nós amamos? Não, Jesus chamou para uma aliança. Jesus o chamou para arrependimento, chamou para santificação, chamou para voltar para o reino de Deus. E com isso, meus irmãos, muitos começaram a ter uma aversão de Cristo. Esse não é o Filho de Deus. Este não é o Filho de Deus, porque não me agradou. Não me agradou. Jesus não veio para agradar a todos, mas ele veio somente para agradar somente um propósito. Qual o propósito que ele veio para agradar? Agradar ao Pai. Ele veio somente para agradar o Pai.
E preste atenção, meus irmãos, no versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Nem o próprio Cristo, ele agradou a si mesmo. Isso nos chama, meus irmãos, para olharmos para Jesus como uma referência. Como nós devemos tratar com respeito ao agradar uns aos outros. Como nós devemos agradar uns aos outros? Olhando para Cristo. Ele não agradou a si mesmo. Ele não veio fazer a sua própria vontade. Ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. E olha só o que diz em João 6,38, nas palavras de Jesus: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para agradar o Pai. Eu aprendi um princípio com Jesus, que eu gosto isso norteia a minha vida. Jesus, ele veio disposto somente a uma coisa: agradar ao Pai, fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, isso iria custar muita coisa, além do sacrifício da sua própria vida, mas também a coragem de desagradar pessoas por não compreender a sua missão, por não compreender a sua palavra. Eu aprendo com Jesus, e eu preciso estar cada dia com Ele. Jesus me ensina isso, me ensina isso, de estar tanto meus olhos, meu coração pelo Senhor, que eu vou ficar feliz daqueles compreenderem a visão que o Senhor está mostrando, é o propósito do Senhor. Mas eu não quero ficar refém daqueles que não vão compreender isso. Eu vou respeitar e entender que chega um momento que ele vai compreender, se é o Senhor que está dizendo. A verdade é, meus irmãos, que se agradarmos a Deus, não importa quem a gente vai desagradar. Agora, se desagradarmos a Deus, não importa quem a gente vai agradar, irmãos. Não importa. Quantas vezes nós estamos violentando princípios da palavra de Deus para agradar pessoas, para agradar as pessoas. Tenha coragem, fazer a vontade de Deus muitas vezes, irmãos, vai custar o quê? Ter coragem, desagradar pessoas. Você acha que a sua conversão não desagradou algumas pessoas? Eu acredito que sim. Você que veio do mundo, por exemplo, do vício, você que estava nas trevas, nos vícios, você acha que o cara do boteco, nós vamos orar pela salvação deste homem também, em nome de Jesus, mas você acha que ele está feliz de ter perdido um baita cliente, que lhe dava muito lucro através desse maldito vício? Não está feliz, se agradou ele? Não. Você acha que traficantes estão também fazendo a mesma festa que nós falamos aqui na igreja, uma festa quando celebramos o batismo? Você acha que acontece a mesma coisa entre os traficantes, os corruptos, as pessoas as quais não honram a Deus? Você acha que elas estão felizes por isso? A saber que perdeu um grande cliente, uma pessoa que lhe dava muito lucro, uma marionete das mãos do diabo. Você acha que o inferno ficou em festa com a sua conversão? Não, houve salvação, e há festa no céu quando um pecador se arrepende e volta para Cristo, e está celebrando o Salvador que resgatou mais um. A salvação, a celebração, uma festa no céu, mas no inferno não está festejando isso. Ou seja, meus irmãos, se verdadeiramente desejamos servir a Cristo, temos que ter coragem e estarmos conscientes que isso vai nos custar desagradar pessoas, para preservarmos nossa comunhão com Cristo, para andarmos nossa fé com o Senhor, ainda que não sejamos compreendidos. Nessas horas que vai valer muito a sua convicção, para que você não venha voltar atrás. Nessas horas, meus irmãos, vai valer muito a sua convicção. Nessas horas será provado se houve uma conversão genuína ou foi apenas uma emoção. É nessas horas seremos provados se realmente temos uma aliança com Cristo ou estamos apenas buscando Ele como uma fuga para resolver nossos problemas momentâneos. O Senhor nos chama, meus irmãos, a ter coragem, porque agradar ao Senhor consistirá muitas vezes em desagradar pessoas. Certa vez Jesus estava reunido com os discípulos e disse:
uma comida eu tenho para comer, mas vocês não podem me dar. Eu penso que os discípulos ficaram indagando entre si, mas que comida é essa que o mestre gosta, que ele quer, e nós não podemos dar a ele? Eles sabiam que o mestre gostava muito de churrasco de peixe, mas o mestre estava falando sobre isso. Ousaram perguntar a ele, mas qual comida? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A minha fome é saciada na vontade do Pai. Meus irmãos, a fome em nossa alma só será saciada ao andarmos na vontade de Deus, a andarmos plenamente na vontade do Senhor e agradar a Ele. Quando agradamos uns aos outros para edificação, irmãos, isso nos abençoa demais. Quando socorremos o próximo à sua necessidade, isso também somos abençoados ao sermos generosos. Mas quando você está certo que está vivendo a vontade do Senhor, meus irmãos, não há espaço para o medo, para a insegurança, não há lugar para a ansiedade, há uma convicção tão grande. Sabe por quê? Você não está pautando pelas circunstâncias externas, você não está sendo movido também pelo seu interior, você está sendo movido por aquilo que é eterno. Não é circunstâncias externas, nem internas, mas aquilo que realmente é eterno. Isso que deve mover nossas vidas. E quero concluir com os últimos versículos. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O mesmo sentir, para que unânimes, e uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. A minha oração, meus irmãos, é essa: o Senhor nos conceda esse mesmo sentir de uns para com os outros, o mesmo sentir, mas quem é a referência? Cristo, segundo Cristo Jesus. O mesmo sentir, o mesmo coração que moveu a Cristo, de uns para com os outros, de olhar para as pessoas, que assim também sejam nossos corações movidos. Jesus olhava para as pessoas, tinha compaixão, porque enxergava nelas um rebanho muito grande, sem pastor, que estavam perdidas, sem direção, olhavam para elas, tinham compaixão, sim, era movido por misericórdia. Mas uma coisa é verdade, o mesmo sentir que precisa mover nosso coração, segundo Cristo, sabe qual é, meus irmãos? A vontade de Deus. Somente uma coisa: estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou procurando fazer a vontade de Deus? Eu estou vivendo a vontade de Deus? Estou procurando viver intensamente a vontade do Senhor? Sabe por quê, meus irmãos? Eu quero encerrar com essa palavra. Viver a vontade de Deus é viver como Jesus. Viver a vontade de Deus é viver como Jesus. E se a palavra está dizendo, peça para que o Senhor conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, é o que? Viver a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. E Jesus, ele foi fiel à vontade de Deus até a morte. Ele cumpriu toda a exigência para cumprir. Ele se apresentou como a justiça de Deus para nos redimir dos nossos pecados. Ele cumpriu a vontade de Deus. Ele não perdeu nenhum daqueles que foi dado a ele. Ele cuidou, porque ele entendeu, nos ensina também que não devemos perder aquilo que Deus nos confiou, não devemos perder as pessoas que Deus confiou a nós, não devemos perder. Sabe, meus irmãos, o que nós devemos ser movidos em amor, a fazer a diferença, não é com a motivação para sermos salvos. Eu tenho que fazer isso para ser salvo. Não, é por sermos salvos. Por sermos salvos em Cristo Jesus, é que somos movidos em amor, a abençoar uns aos outros, a agradar uns aos outros naquilo que for bom para edificação, que for bom para o crescimento.
Que o Senhor nos conceda este mesmo coração, o coração de Jesus, irmãos. Amém, queridos? Que o Senhor nos conceda esse coração, queridos. O mesmo sentir de uns para com os outros. E sentir é você ser livre de opiniões e estar somente cativo à vontade de Deus, à vontade do Pai. Se hoje de pé, por favor, meus irmãos, neste momento. Vamos ao Senhor em oração. Quero chamar aqui o conselho, os presbíteros, por favor, para estarem se posicionando aqui na frente. Senhor, conceda-nos o mesmo sentir de uns para com os outros. Se você puder segurar a mão do seu irmão ou irmã que está ao seu lado. Senhor, conceda-nos o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Senhor, conceda-nos o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo. O mesmo sentir, Senhor. Conceda-nos, Senhor, o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo. Segundo Cristo. De sermos unidos, Senhor, pelo mesmo propósito, por fazermos parte do povo de Deus. Um povo que preza por relacionamento segundo a palavra de Deus, que tem coragem de honrar a Deus, ainda que venha custar desagradar a outros ou a si mesmo. Conceda-nos, Senhor Jesus, este coração. Conceda-nos, Senhor Jesus, o teu coração. Senhor, põe em nós este desejo de temer o teu santo nome. Senhor, gere em nós fome e sede pela tua vontade, de buscar o teu reino acima de tudo. Senhor, conceda-nos, Senhor, o mesmo sentir, o mesmo coração, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Conceda-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, como igreja. Fortaleça-nos, Senhor, como família. Fortaleça-nos na fé, meu Senhor. Segundo o entendimento da tua palavra. E nós oramos, Senhor, liberta-nos, Senhor, de entendimento sem fundamento da tua palavra. Liberta, Senhor, vidas que estão aprisionadas em suas próprias emoções, em pensamentos que manipulam, sabotam. Nós clamamos a ti no nome de Jesus. Sabemos que não há necessidade alguma de procurarmos aceitação, muito menos a aprovação de ninguém, sendo que o Senhor nos aceitou por meio da graça de Cristo, sendo que o Senhor nos aceitou como filhos amados, como filhos amados. Clamamos a ti, doce Espírito de Deus, flua a tua graça, flua o teu amor sobre o teu povo, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. A noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, após dar graças, ele partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós,
Toda vez que dele comer, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e, após dar graça, entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, fazer isto em memória de mim. E nessa noite, irmãos meus, ao comermos o pão e tomarmos o cálice, nós estaremos anunciando a volta do Senhor Jesus, a qual Ele prometeu voltar um dia buscar a sua igreja. Nós estamos também declarando que o sacrifício dele naquela cruz não foi em vão, porque decidimos viver uma aliança com Ele, decidimos andar na presença dEle. Estamos lembrando a sua morte e o porquê da sua morte. Ao tomarmos os elementos, estamos sob uma ordem divina, uma ordenança do Senhor. E se assim estamos certos também, queremos receber todos os benefícios espirituais através dessa ordenança, em nome de Jesus. Você crê? Amém. Oremos ao Senhor. Pai, a Ti consagramos estes elementos: o pão, que simboliza o Seu corpo, o cálice, que é o símbolo da nova aliança no Teu sangue. E queremos, como igreja, como família, como corpo de Cristo, participarmos da ceia do Senhor, pois estamos anunciando com esperança que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ao participarmos da ceia, estamos declarando: Maranata. Estamos lembrando do Seu sacrifício naquela cruz. Louvado para todo sempre seja o Teu nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Enquanto nossos irmãos presbíteros vão se preparando, se organizando, alguns irmãos ficarão aqui na frente, outros ficarão lá atrás para melhor servir nossos irmãos, servir a igreja. Mas enquanto isso, eu gostaria só de trazer uma palavra para o seu coração. Se você não se sente confortável de participar da ceia, a minha orientação é que você não venha se privar disso. Ao contrário, eu pergunto: o que está te causando desconforto? É uma inimizade? Resolva. O que está trazendo desconforto? O que impede você de participar da ceia? Eu tenho um pecado, pastor. Quem não tem pecado? A ceia não é para pessoas que não pecam, porque não teriam digno aqui. A pergunta que eu faço: o que te impede de se arrepender? Porque o caminho não é se privar, porque eu tenho um pecado, eu pequei essa semana, então vou me privar da ceia. Não é para você se privar, não é este o caminho. Qual é o caminho? Se arrepender, confessar: eu não estou sentindo paz para participar da ceia. Por que você não está em paz? Não se prive da ceia por isso. Ao contrário, se resolva, se reconcilie, acerte. Pastor, mas eu não sou membro dessa igreja. Eu aproveito e pergunto para você: o que te impede você de fazer o curso para se batizar e tornar membro aqui conosco? Amém, queridos? Então, o que te impede? Reflita sobre isso, ore e em paz participe conosco da ceia em nome de Jesus. Amém. Aos pais, possam ministrar os filhos, servir aos filhos, pois nós cremos que os filhos também fazem parte da nova aliança. Então os pais, orientando os filhos a participar, sirvam eles. Nós pedimos em nome de Jesus, participemos com alegria ao Senhor. Nosso irmão Edson Seco, ajuda aqui também, por favor, com os elementos, querido. Nosso irmão Edson. Faça isso com este temor no seu coração, mas também agradecido ao Senhor pela bondade e fidelidade dEle. Amém, meus irmãos? Amém.
Pode sair dos seus lugares. Vamos cear, meus irmãos. Participemos do banquete da graça. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena
escuta o meu clamor, mas que o ar que eu preciso. Assim como nós dependemos do ar para sobreviver, dependemos de Ti, precisamos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer nossos olhos em Ti, a sermos movidos pelo propósito a qual o Senhor nos alcançou. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor. Aleluia. Nós vamos levantar um clamor, igreja, para que o Senhor continue fortalecendo a nossa fé. Quero chamar aqui os presbíteros, por favor, próximo de mim. Nós vamos estender nossas mãos e clamar ao Senhor o fortalecimento, Senhor, sobre a igreja. Que o Senhor venha fortalecer os que estão fracos, que o Senhor venha trazer bom ânimo aos desanimados, que o Senhor venha despertar as chamas daqueles que perderam o primeiro amor, que haja um renovo poderoso do Espírito de Deus. Recebamos a força do Senhor para continuar nossa caminhada, força do Senhor para prosseguirmos. Vamos firmes, irmãos. Falta pouco, faltam poucos dias para chegar o grande dia. Vamos continuar perseverando, igreja. Vamos continuar firmes, vamos continuar vigilantes. Falta poucos dias para o grande dia, o dia em que tudo será para sempre, o dia em que estaremos com o Senhor, com Ele, o autor da vida, o Cordeiro de Deus. Estaremos com Jesus, o dia em que tudo será para sempre. Vamos continuar firmes, perseverando na palavra, perseverando no amor, perseverando, buscando a presença do Senhor. Oh Espírito de Deus, fortaleça-nos em Ti, na força do Teu poder, Senhor, na força do Teu poder, na força do Teu poder, Senhor. Faltam poucos dias para o grande dia, o grande dia em que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Chegará o grande dia em que num piscar de olhos estaremos com o Senhor. Que esperança bendita, Senhor. Que esperança maravilhosa que temos no Senhor. Louvado seja para todo sempre o Teu nome. Estenda as mãos, receba a bênção do Senhor, irmãos meus. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a plena comunhão do Espírito Santo continue sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, marchando firmes para Jesus. Deus abençoe, queridos.